E tem um backdrop no fundo, né? O Caê, muito tudo aí. chique. Como que é a situação, pela sua apuração, Caê, do Abel Braga nesse momento? Boa noite, Thiago. Boa noite, Rafa, Ana. Pois é, não é nada confortável o momento do Abel no Flamengo, um momento de muito questionamento, não só pelos resultados, pela derrota para a LDU, pela derrota para o Inter, mas principalmente pela performance da equipe. É uma avaliação interna que cresce a cada rodada de que as coisas não estão acontecendo, é uma percepção. Eu até gostaria de ouvir a opinião dos nossos especialistas aí, de que o time evoluiu em relação ao ano passado, regrediu para o que tinha de arrumação com Barbieri, principalmente com Dorival, e há um questionamento muito grande interno sobre essa troca. Eu acho importante ressaltar que essa troca para esse jogo com o Peñarol ainda é muito difícil, já que há até um certo temor de que se tome uma medida muito drástica, mas como a gente fala muito mais de performance, então uma coisa que vem já ao longo desses 4 meses, eu não me assustaria se mesmo com uma classificação para as oitavas da Libertadores, o trabalho do Abel seguirá sendo avaliado até essa parada para a Copa América. Eu acho que ele corre bastante risco pelo que o time não tem apresentado, e ontem a coletiva dele também demonstrou uma desconexão com o clube que chamou muita atenção e incomodou muito a diretoria. Além disso tudo, a questão da troca de posições também, do ataque principalmente, tem começado a incomodar os atletas. Então, enfim, é uma série de fatores que já vai além da questão do resultado que vinha segurando o Abel para ser campeão carioca, líder do grupo, enfim. Essa série de fatores que tem incomodado a diretoria, que tem colocado o Abel em xeque no Flamengo. Queria saber a opinião de vocês. Caio, só uma pergunta para você antes. Teve algum ponto específico da entrevista coletiva do Abel que incomodou a diretoria? Teve um ponto específico e até me chamou um pouco a atenção, porque foram vários pontos que deixaram muita gente chateada. Teve a questão dele tratar até com certa naturalidade essa derrota para o Inter, por mais que a gente entenda que perder para o Inter no Beira-Rio não é nada absurdo, a forma como ele lidou com a derrota, com o resultado, incomodou, mas principalmente incomodou a hora, para mim, até uma resposta até boba, assim, do ponto de vista do macro, de quando ele elogia o Beira-Rio e diz que o Beira-Rio é melhor que o Maracanã. Isso incomodou muito porque é uma percepção de que o Flamengo esperou tanto para poder ter o Maracanã como seu, entre aspas, e logo quando o clube tem o estádio, o próprio técnico critica o estádio, ou para elogiar um outro estádio, coloca o Maracanã como não tão bom quanto o Beira-Rio. Então, quando a gente fala dessa desconexão, vem muito dessa resposta que o pessoal falou: como assim, cara? E a gente esperou tanto pelo Maracanã e agora ele fala isso. É uma série de fatores que está minando bastante o Abel dentro do clube. Caio Mota, obrigado pelas suas informações, parabéns pela apuração. A gente vai seguir nesse papo de Abel. Um abraço, boa noite pro Caê. Obrigado, abraço. Vou acompanhar daqui a opinião de vocês. Valeu, Caio Mota, ao vivo com a gente aqui no Troca. Ana, quando a gente mostrou ao vivo a entrevista do Abel, você falou: tá estranha essa entrevista. Ele tá falando... Ele não vai agradar. Eu não sei se a expressão que você usou foi essa, mas o sentido era esse. Ele não vai agradar ao torcedor com essa entrevista hoje. Logo que acabou o jogo, eu fiz muita questão de assistir Inter e Flamengo, porque eu queria, de fato, entender o que ele faria para segurar um pouco o ímpeto do meio-campo do Internacional, e, de fato, ele conseguiu num determinado momento e no outro não. Mas a coletiva me chamou muita atenção em vários pontos. Eu assisti a coletiva inteira. Primeiro, a mochila nas costas. A gente falou sobre isso aqui ontem. Ele não pode colocar a mochila nas costas? Pô, claro que pode, mas... Tem uma linguagem corporal ali, né? Exatamente. Linguística na faculdade, né? E me lembrou muito as entrevistas do Levir, quando o Levir já... beleza, perdemos, tudo bem, vai ter outro jogo e a gente vai recuperar lá na frente. Ele tem que tratar com naturalidade, a gente tem que aprender a lidar com naturalidade com as derrotas? Sim, isso é um ponto que a gente tem muita dificuldade de entender derrota. Mas eu achei que ele estava muito... Eu achei até que ele estivesse abatido. Eu fiquei com essa impressão nas palavras do Abel. E ele é um técnico de energia, de falar bem, de estar atento aos sinais. Ele falou muito sobre erros individuais do time, falou sobre o jogador se desloca 40 metros para uma finalização. Eu avisei, a gente sabia da cobrança de falta rápida. Então, assim, não me pareceu irritado, não me pareceu incomodado, mas pareceu que ele... Olha, o que eu tenho para oferecer é isso nesse momento. Resignado. Para oferecer isso. Então, achei estranha a coletiva do Abel.
Porque coletivas, elas dão sinais muito importantes do que acontece no dia a dia dos clubes. Parece que não, mas tem muita coisa que sai de coletivo. Rafa, você acha que tem um melindre exagerado quando ele elogia o Beira-Rio? Só uma coisa, eu acho que tem, tá? O Rafa vai concluir, mas eu acho que tem, porque eu ouvi a entrevista inteira e perguntaram sobre a volta dele ao Beira-Rio. Ele é um ídolo do Internacional, ele conhece tudo no Beira-Rio. E ele falou, campeão do mundo com o Inter, ele falou, olha, foi muito bom voltar aqui, reencontrar pessoas. O Beira-Rio é incrível, é o estádio mais bonito do Brasil, não tem para Maracanã, não tem para ninguém. Mas não me pareceu que ele estava se desfazendo do Maracanã e nem de outros estádios. Me pareceu que ele fez questão de enaltecer o quão importante para ele foi voltar naquele estádio que é tão simbólico para ele. E, Rafa, você acha que nesse pacote todo pesa também o fato da classificação para as oitavas na Libertadores estarem em aberto ainda? Com certeza. Mas eu não imaginava um momento, quando a gente fala em balançar, né, no cargo, um momento de tanta instabilidade pré-eliminação, né? Ela consumada, se realmente ocorrer, o Flamengo pode chegar, pelos jogadores que tem, enfim, e fazer um jogo suficiente para não ser eliminado da Libertadores fora de casa contra o Peñarol. Mas o fantasma da eliminação para uma equipe que é relativamente traumatizada por alguns anos de insucessos ainda na fase de grupos da Libertadores, é claro que tem um peso. Mas, por mais que seja horrível falar sobre uma mudança nesse momento da temporada, para um treinador que, bem ou mal, pelo investimento que tem, bateu o campeão estadual e vai fazer uma campanha de frente, de primeira linha no Brasileiro, pelo que tem à disposição para trabalhar, eu acho que a origem do erro é a escolha lá atrás, de uma diretoria que é megalomaníaca nesse aspecto, né? Que, enfim, foi buscar o Renato, não conseguiu, abriu mão de um trabalho de reconstrução com o Dorival, porque em tese ele não teria tamanho para tocar esse novo projeto do Flamengo, e rompe com tudo que foi feito na última temporada, que não foi ruim. Teve suas falhas, afundou no momento em que acumulou 3 competições, talvez não tivesse um grupo tão encorpado, mas não era um trabalho ruim ainda do Barbieri, que aí foi diagnosticado como se não tivesse peso para estar naquela posição. Aí Abel tem peso de sobra, mas acho que não segue a linha, rompe com muita coisa boa que vinha sendo feita e não dá uma nova cara a esse time. Olha, amanhã, no Troca de Passe, a gente vai trazer números do Abel, vamos comparar com os treinadores. Somos nós 3? Venha, porque os números contam uma parte da história, não contam a história completa. Então vai ser legal a gente fazer um balanço legal do trabalho do Abel até aqui, porque eu vejo o Flamengo não é diferente de outros clubes no sentido de pegar um ar do clima de momento, que vem da imprensa esportiva e vem da arquibancada. Às vezes a imprensa pega esse sentimento da arquibancada e traz para o ar, e às vezes é o contrário. A falta de convicção, ela está se relacionada diretamente com isso. Da onde vem a pressão que é capaz de influenciar nas decisões do campo. Isso não pode acontecer. Não é que não pode, mas acontece com mais sensibilidade do que o bom senso Qual foi a constatação sobre o elenco do Flamengo na última temporada? Só que não tem cara de Flamengo. Não falta ter cara de Flamengo. Time frouxo, fica tocando a bola, perdeu pro Corinthians daquela forma. E em praticamente todas as entrevistas de pré-temporada e início de temporada, o discurso é de mudar a atitude da equipe. Isso só se sustenta quando o time está ganhando. Quando ele perde,